Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, é fundamental para qualquer negócio: a gestão de energia. E não é só sobre comprar um no-break e pronto. A gente vai descobrir por que alugar um equipamento e contar com uma manutenção especializada pode ser uma das jogadas mais inteligentes para garantir que a operação da sua empresa nunca pare. Vamos lá? Essa pergunta aqui, ela é daquelas que tira o sono, né? Porque uma falha de energia não é só um incômodo, é uma ameaça de verdade. Para qualquer negócio, cada minuto offline pode significar perda de dados que não se recuperam mais, danos a equipamentos caríssimos e, claro, a paralisação total das operações. A continuidade do trabalho depende de uma coisa: energia estável. Ok, o problema está bem claro. Mas e a solução? Então, ela é um pouco mais complexa do que parece. Porque, sabe, só ter o equipamento na tomada não é o suficiente. No-breaks são sistemas que precisam de um conhecimento técnico bem específico para funcionar direitinho, com máxima eficiência. É exatamente aí que uma assistência que é realmente especializada faz toda a diferença do mundo. E essa assistência basicamente se divide em duas filosofias. De um lado tem a corretiva, que é reativa, ela entra em campo quando o problema já aconteceu. É o famoso modo apagar incêndio. Do outro lado, a gente tem a preventiva, que é proativa. Ela funciona com inspeções, testes, tudo para garantir que o equipamento simplesmente não falhe. É a estratégia de evitar que o incêndio sequer comece. Bem mais inteligente, né? Agora, tem um diferencial que é o coração da agilidade de um bom serviço: ter um laboratório próprio. Imagina só o que isso significa: diagnóstico rápido, controle total sobre a qualidade dos reparos e a segurança de que os equipamentos estão nas mãos de uma equipe da casa, não na mão de terceiros. A velocidade e a confiança aumentam demais. E toda essa estrutura se traduz numa promessa bem clara, em 3 passos. Primeiro passo, um diagnóstico preciso em até 24 horas. Segundo passo, o reparo é feito num prazo super curto, de 2 a 5 dias. E o terceiro, que é fundamental, a garantia de 100% de qualidade no serviço. É um processo todo desenhado para ser rápido e, mais importante ainda, confiável. Bom, diante dessa complexidade toda da manutenção, começa a surgir uma pergunta, né? E se existisse um jeito de ter toda essa proteção, mas sem a dor de cabeça de gerenciar tudo isso? É exatamente o que a gente vai explorar agora. Vamos entender por que a alocação de no-breaks é, de fato, uma decisão estratégica. E aqui está a grande virada de chave, tanto financeira quanto operacional. Alugar transforma o que seria uma despesa de capital enorme, o famoso CAPEX da compra, em uma despesa operacional mensal, previsível, o OPEX. Ou seja, em vez de mobilizar uma fortuna na compra do equipamento, a empresa garante a continuidade das operações e delega toda a parte complexa para quem é especialista no assunto. E esse quadro aqui resume os benefícios de um jeito brilhante. A continuidade é garantida porque sempre tem equipamentos de reserva. A manutenção, tanto a preventiva quanto a corretiva, já está toda incluída no pacote. E o suporte de especialistas acompanha o cliente o tempo todo, da instalação ao dia a dia. É a proteção como um serviço completo mesmo. E não importa o tamanho da operação. Pensa em VA e KVA como a potência de um motor. Você precisa ter o tamanho certo para a carga que vai levar. A gama de soluções é enorme. Vai desde unidades de 400 VA para um pequeno escritório, passa por sistemas de 10 kVA e chega até soluções trifásicas gigantes acima de 400 kVA para data centers e grandes indústrias. Tem para todo mundo. Certo, mas na prática, o que é que vai nesse pacote? Saber os detalhes é o que faz a diferença para entender o valor real do serviço. Então, vamos dar uma olhada no que exatamente a mensalidade da locação cobre para não ficar nenhuma dúvida. O ponto central é este: o serviço é do tipo chave na mão. O valor mensal já inclui o frete, a instalação feita por técnicos certificados, baterias novinhas em folha para garantir a autonomia total e as visitas de serviço corretivo com um prazo de atendimento, o tal do SLA, definido em contrato, como 48 horas. É simples e direto ao ponto, zero complicação. E o que isso significa no fim do dia? Significa que as maiores preocupações de quem tem um no-break próprio simplesmente somem. Troca de bateria, reparo por defeito de fabricação, tudo isso vira responsabilidade do fornecedor, sem nenhum custo extra. A tranquilidade, nesse caso, vem como item de série. Mas sabe como é? A promessa de um serviço só se concretiza de verdade na experiência de quem usa, certo? A teoria é ótima, mas nada fala mais alto do que a prova social, a prova real. Vamos ouvir um pouco o que os clientes têm a dizer sobre isso.
Olha, presta atenção nisso aqui. O que o Massal está dizendo é que ele não ficou um minuto sequer desprotegido. A operação dele continuou rodando normalmente enquanto o equipamento principal estava no conserto. Isso é o que significa continuidade na prática, não só no discurso. E aqui o Tiago vem e reforça outros pilares importantíssimos. Ele usa a expressão tempo recorde. Aquela agilidade que a gente viu na promessa de serviço, aqui ela é confirmada por quem mais importa. O cliente. É a validação de que o sistema realmente funciona como prometido. E não se trata de uma ou duas opiniões isoladas. A gente está falando de 83 avaliações no Google que resultam numa média de 4,7 estrelas. Esses números contam uma história de consistência e de satisfação em larga escala. É um padrão de qualidade. Então, no final dessa análise toda, a pergunta muda de figura. Diante dos riscos, da complexidade técnica e dos benefícios tão claros de um serviço completo como esse, a proteção de energia deixa de ser só mais uma linha de custo no orçamento. Ela se torna, na verdade, um investimento estratégico na resiliência e na estabilidade de qualquer operação. É algo para se pensar, não é mesmo?